Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Aliás, quero lembrar aqui sobre a Planalto, né, que está comemorando aí aniversário, e há 68 anos ela está seguindo o coração do gaúcho. Planalto Transportes, encomendas, enfim, a empresa Planalto está muito enraigada à própria tradição e hábitos do gaúcho. A Planalto que me leva, por exemplo, a Uruguaiana. Um abraço, pessoal de Uruguaiana, tenho recebido muitas manifestações do pessoal que tem assistido o nosso programa, que vai aí no canal 2 da NET. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Hotel Embaixador, sempre surpreendente, confira tarifas especiais com meia pensão. Nazi Consultores, há 47 anos, atuando na auditoria empresarial. Carlos Alberto Manzoli Rico, como é que foi a semana? Olha, semana está sendo uma semana em que as coisas estão querendo ameaçar de se mexer, porque a economia... Como é que foi a semana, porque nós estamos indo a hora do domingo, já passou a semana. Exatamente. Então, eu estou falando, e como nós estamos gravando aqui no retrospecto, a semana está começando a se movimentar, porque, olha, nós estamos vivendo uma economia parada há bastante tempo. Economia lenta, as decisões estão lentas. A gente que atua na área comercial sabe disso, né, Silvio? Nós estamos em recessão, o problema todo é entrar na depressão. Recessão, né? Inflação... recessão com alta inflação, queda do crescimento. Tudo por causa de eleição e tudo termina em ão. Né? E essa coisa do emprego é uma coisa importante, lembrar aqui no primeiro bloco do programa, né? Que, na verdade, o desemprego, eu como economista, e o pessoal deve saber, o conceito de desemprego. Desemprego, o camarada que está empregado, ele não procura emprego. Quem não está empregado, ele procura emprego. Então, a taxa de desemprego, ela é proporcionalmente, diretamente proporcional àqueles que procuram emprego. Então, no atual governo, o que está acontecendo? O Bolsa Família faz com que as pessoas não procurem emprego. E esse contingente do Bolsa Família de 50 milhões de pessoas não estão mais procurando emprego. Então, entra nas estatísticas do governo. Ou seja, não há desemprego por causa exatamente dessa falsidade estatística que é utilizada pelo governo. Se o pessoal que está ganhando Bolsa Família não quer trabalhar, o problema é deles. Só que eles não podem entrar por não estarem procurando emprego e se satisfazerem, né, com a migalha que o governo dá para eles, não podem entrar no cômputo geral da questão de taxa de emprego e o desemprego no Brasil, em qualquer lugar do mundo isso. Então isso é uma falsidade ideológica e estatística que está aí trazendo malefícios para o país. Nós temos desemprego, o desemprego está próximo a 10% e não é esse taxa de desemprego 4%, 5% que o governo diz não. Não é. Tem que botar o pessoal de Bolsa Família que só não procura emprego porque se satisfaz com a migalha do governo. E essas estatísticas acabam manipulando a informação. Então, hoje o programa está indo ao ar, já sabe-se quem ganhou as eleições, nós hoje estamos gravando, não estamos sabendo, mas as campanhas foram eivadas de informações que vieram distorcidas por essas estatísticas que tu está muito bem colocando aqui, né, senhor? É verdade. Então, esse é o problema, que nós estamos hoje num processo no Brasil em que se utiliza, molda a pesquisa, os dados, conforme for a estratégia do partido do governo. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Bom, a grande piada da semana é a margem de erro. Exatamente, margem de erro. Não sei o que vai acontecer. Nós sabemos, né, Rico, tu que foi superintendente do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul, aliás, o Rico foi quem construiu e quem deu o pontapé inicial da Mercopar, que está fazendo 22 anos. Esse ano, 22 ou 23 anos? Ou 23, por aí. Eu acho que é 22 anos. Por aí. 22 anos. Ou 23 anos. Já não lembro mais. Quer dizer, lá na década começo de 90, que o Rico, numa atitude assim inédita, né, projetando o futuro, criou a Mercopar, que hoje a Mercopar, eu acho que para mim deve ser a melhor feira. Ela é a maior feira do setor, América Latina. Em termos de subcontratação industrial, ela é a maior feira da América Latina. Perfeito. Viu o que deu teu filho? Eu quando fiz, eu sabia que ia ser uma coisa grande, mas não imaginei que ia ser tão grande como ficou sendo. Bom, atitudes de alta performance. Nós sabemos que no mercado que nós vivemos, em muita competição, tu tem que te preparar para ter atitudes de alta performance. E nós estamos recebendo aqui hoje, de volta ao programa, né, o Tiago Teixeira, coaching. Tiago, tudo bom, prazer em conversar contigo. Né? Tudo bom. Tudo bom. E tu vai nos falar sobre isso, né, Tiago? Sobre, tu que é membro da Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Sobre atitudes de alta performance. O que é essa aí? O que é isso aí? Então, primeiro agradecer, Silvio, Rico, também por poder voltar aqui ao programa. É um veículo fantástico aí, que traz muita informação nas noites de domingo e também a possibilidade da gente poder rever o programa. Então, repercutiu muito a primeira vez que eu estive aqui e hoje é um prazer poder estar voltando, representando também a Sociedade Gaúcha de Coaching, né?
na pessoa do Ronald, que fez esse convite. Bom, para falar de atitudes de alta performance, é muito importante conceituar a questão de competências, né? Competências que a gente estuda na administração, que é amplamente divulgado aí na academia, né? Na universidade e também cada vez mais, não só nas organizações privadas, mas também públicas, né? Cada vez mais comum as organizações públicas, por exemplo, usar a gestão por competências também. Está tendo uma implantação acelerada desse processo também na administração. Aliás, falar nisso aí, na área política, falar nisso aí é ofensa, né? Sim. O pessoal não quer saber de meritocracia, o pessoal quer saber de botar companheirada nas empresas públicas. Sim. O que está acontecendo no Brasil hoje, de corrupção, de queda da importância das empresas, de falência de empresas públicas, se dá exatamente por isso. Perfeito. A não profissionalização e não busca de eficiência nas empresas públicas. Então é importante que o pessoal saiba disso, que nós precisamos que as empresas públicas não sejam aquele negócio de tamanho mínimo de Estado, não. Se trata de eficiência. O Estado mínimo mais eficiente é muito melhor, é muito mais produtivo para as pessoas do que um Estado máximo ineficiente. Perfeito. Né? Utilizado com companheirada e essas coisas de política. Justamente. Então, a gestão por competências é uma boa a gente ficar sabendo que está sendo implantado, com certas dificuldades, é verdade, como você citou o exemplo, mas que está em um processo acelerado no meio público, nas organizações públicas, e eu acredito que, até pela experiência que a gente tem na iniciativa privada, é um excelente método para gerar eficiência, eficiência nas equipes, gerar resultado. E a gestão por competência, ou melhor, falando do conceito de competências, a gente sabe que ela é formada por 3 elementos, que é conhecimento, habilidade e atitude. Esses 3 elementos, eles são, quando a gente tem a competência formada por esses 3 elementos, vale a gente lembrar da incompetência, né? Que é aquele termo pejorativo que muitas vezes se diz assim, mas o cara é incompetente, tá? Mas ele é incompetente, no pejorativo normalmente se atribui a incompetência à falta de vontade para fazer, a preguiça, né? Ou a falta de inteligência, mas quando a gente olha para a metodologia e para o que o ensino nos traz, a incompetência é a falta de um desses elementos, ou é a falta do conhecimento, da habilidade ou da atitude. Em vias gerais, o que mais o ser humano busca para poder se certificar, e não necessariamente para pôr em prática, mas que busca, são certificações, são cursos. Porque eu preciso ter a universidade para entrar no mercado de trabalho. Hoje já é mais do que básico isso, né? Mas normalmente a pessoa não está agregando o quanto que aquilo efetivamente vai ajudar na execução dessa atividade que ele vai se propor no futuro. Mas tem que ter conhecimento. Então, o ser humano gosta de adquirir conhecimento. Habilidades são características muitas vezes naturais, que podem ser potencializadas ou mais desenvolvidas, mas que o ser humano adquire ou já possui e pode desenvolver ainda mais com a aquisição do conhecimento. Mas tem um fator que falta muito para o indivíduo ser mais competente, que é a atitude. E é o tema que a gente vai trazer, né, falando um pouquinho mais sobre atitudes de alta performance. Quando tu fala em conhecimento, quando tu fala em habilidades, Tiago, esses 2 aspectos aí que são perfeitamente... A pessoa tem capacidade de desenvolver, porque vai fazer um curso, coisa parecida, né? Eu vejo que as pessoas têm que aplicar uma coisa que é meio... nato, que é o talento. Quer dizer, o talento faz com que... Eu tenho que ter talento para fazer aquilo que eu estou buscando fazer. Né? Eu preciso ter talento para ser um bom vendedor. Eu preciso ter talento para ser um bom cara de TI, onde tem perfis psicológicos diferentes, né? O vendedor é mais explosivo, até um pouco mais desorganizado. Hoje em dia não tanto, porque o notebook, o tablet, essas coisas ajudam o cara a se organizar. Mas o vendedor mais antigo, ele era perdido no meio de papel, no meio de agenda. Eu lembro muito bem porque eu trabalho em área comercial há 40 anos, mais ou menos. Perfeito. Então, eu vejo assim que o talento, aquilo que está dentro dele, quer dizer, então, pegar esse talento e desenvolver com essas ferramentas que tu coloca. Agora, como é que eu tenho um estalo de que esse meu talento, esse dom que eu recebi, né? A gente costuma dizer que um dos dons do Espírito Santo, inclusive, que se fala, né? É algo divino, né? Como é que eu desenvolvo isso? Então, detecto e desenvolvo. Bom ponto. Porque a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Então, não é comum a pessoa ter uma habilidade, ou até mesmo que é o princípio do talento, e não utilizar, não desenvolver.
A pessoa tem uma habilidade da oratória, fala bem em público, mas subutiliza esse recurso. Né? Se carrega muitas vezes de crenças ou de limitações e por algumas decisões próprias decide não levar adiante essa habilidade. Então, tem um elemento que é a atitude, que é o querer fazer. Né? Qual é o dispositivo que esse indivíduo pode usar a seu favor para ser mais protagonista, para decidir fazer a diferença? E o talento ele é constituído por competências técnicas e competências comportamentais. Você falou, Rico, do vendedor, né? O vendedor ele tem que carregar essas competências e desenvolvê-las. Tem que ter no né? sangue, do DNA, aquela coisa. Mas muitas vezes o que ele tem no sangue é uma competência comportamental, que no meio do caminho ele vai agregar com outras competências técnicas, sejam elas conhecimento de produto, sejam elas com relação à tomada de decisão, a características pontuais que ele vai precisar também agregar conhecimento e desenvolver uma habilidade. Capacidade de se relacionar no mercado com as pessoas. Relacionamento interpessoal é uma competência. Fundamental. E no encaixe dessas competências, aquelas que ele já possui com as competências técnicas, ele gera verdadeiramente um talento. Né? Não é a gente sempre tem que trazer esse exemplo quando a gente fala de talento, por exemplo, que é o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna ele não nasceu com um talento somente. Ele tinha habilidades e tinha um indicativo. Ele tinha o DNA no sangue lá. Mas ele era viciado por treinar. Ele era viciado por aprender mais. Ele era viciado em querer aquelas coisas que ele determinava como metas suas. Atitude protagonista. Isso. E aí vamos usar esse exemplo do Ayrton Senna para falar de atitudes de alta performance. A fórmula da atitude de alta performance é o conhecimento vezes o comportamento vezes a habilidade e o resultado disso são atitudes de alta performance. Voltadas a quê? Aquilo que o indivíduo busca. A gente está falando do Ayrton Senna, ele era obcecado pela perfeição, por ganhar, por se superar. O ganhar do outro era uma consequência. Ele se vencia a cada desafio. Né? E para isso, obviamente, que ele tinha que seguir uma estrada e desenvolver suas habilidades, suas competências, adquirir mais conhecimento, mas, sobretudo, ter atitudes. E quando a gente coloca esses três elementos, não mais conhecimento, habilidade e atitude somente, mas conhecimento, comportamento, que daí é o indivíduo, que comportamento o indivíduo vai ter diante de um desafio, e a habilidade, esse resultado ele é exponencial, porque a gente não vai estar somando, a gente está multiplicando um elemento pelo outro e o resultado é a atitude de alta performance. Quando está falando isso aí, me lembra aquele livro O Segredo, né? Que na verdade o livro O Segredo foi tirado do Novo Testamento. Então tudo ali é a fé de Jesus Cristo. E essa questão é muito importante, porque a gente sabe que a fé sem obras é a fé morta. Ou seja, tu tem que ter atitude. A fé o que é? A fé é a certeza de coisas que eu sei que vão acontecer na minha vida porque eu quero que vão acontecer. E aí eu vou em busca dela. Aí eu tenho atitude. Perfeito. Então não adianta dizer, eu creio em Deus, eu creio isso. E aí, o que tu está fazendo para, nessa tua crença, nessa tua fé, para te corresponder, a fazer a tua parte que Deus vai fazer dele. Agora, as pessoas querem que Deus faça tudo, querem a misericórdia de Deus, não querem fazer nada. Eu sempre digo assim, um dia eu fui fazer uma palestra e comecei a falar de sacrifício. O sacrifício é bíblico. Na Bíblia, que muitas vezes determinadas religiões escondem do cristão, na Bíblia está escrito assim, comerás o teu pão no suor do teu rosto. Teu rosto. Ou seja, tu tem que fazer o sacrifício. O sacrifício que é o teu trabalho, para te receber o teu fruto. Então, eu vou ver, quando tu estava falando, é exatamente o que é a fé. E as pessoas confundem muito fé com religião, não tem nada. A fé não tem absolutamente nada. Nesse livro está desmistificado isso. E, aliás, eu estou lançando meu livro, que deve sair agora no começo do ano que vem, sobre exatamente isso, que é desmistificando essa questão. A fé está dentro de cada um de nós. Nós temos que desenvolver a habilidade que nós temos na fé. Significado da palavra sacrifício para o nosso telespectador que está nos assistindo. Sacrifício. O ofício é o ofício. E o sacri é o sagrado ofício. Então, não existe trabalho, resultado, sem o sagrado ofício, o sacrifício, com o suor do teu rosto, como o Silvio acabou de falar. Então, essas coisas todas, elas têm um ponto que eu acho que está extremamente colocado dentro do que tu está falando, que é a palavra confiança. Para fazer tudo isso, essa motivação, essa automotivação, né, que é não somente terrena, mas divina também, como nós estamos falando aqui agora. Né, ela é antes divina. Ela vem, exatamente. Como é que tu vê a questão da confiança? A confiança, sobretudo, em si próprio, né? Em si próprio. A confiança, ela vem do autoconhecimento. Então, é entender as suas forças e saber como aplicá-las.
E um ponto que me veio muito com o que vocês nos disseram agora é também a questão do tipo de inteligência, né? A gente não fala mais do QI, quem tem o QI mais alto ou o QI menos alto. Na verdade, são tipos de inteligências diferentes. Então, isso também é autoconhecimento. Né? Tem um tipo de inteligência, e isso um neurocientista americano desenvolveu as inteligências múltiplas, né? Nos anos 70 e cada vez mais sendo usado. A inteligência interpessoal, espacial, matemática, artística, e se o ser humano buscar conhecer naquilo que ele é melhor, e a gente volta para o talento também. Porque se a gente descobre aquilo que a gente faz melhor e faz com gosto, o caminho começa a ser aí. O caminho de se adquirir a autoconfiança começa por aí. Né? Ferramentas existem muitas, o coaching é uma delas, né? Mas certamente o ser humano tem um potencial ilimitado, a gente acredita nisso, e esse tema é um dos que a gente quer contribuir para que o ser humano acredite mais em si próprio. Tiago, o pessoal que quer fazer contato contigo, sabe mais coisas disso aí, o que ele faz? Além da Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Que é afiliado, né? Isso. Então, tem o meu site, né? Que é o potencialize-se.com.br, tá? E o nosso e-mail é contato@potencialize-se.com.br. Tá bom. Obrigado, Henrique, pela participação. Bela dele, entrevista né? aí. Só sobre o QI, hoje nós estamos na época da informação, de tanta velocidade, e as coisas fluem com tanta rapidez na vida e no mundo, né? Que o que substitui o QI hoje é o QV, é o quociente de viração. Tu tem que ter uma capacidade de te virar, de te movimentar. Está com alto consciente de viração. Hoje eu estou elétrico, meu QV Alto hoje QV. está em alta hoje. Ótimo. Tiago, um grande Obrigado, abraço. Silvio. Valeu. Ok, valeu. Tudo de bom. Rápido Obrigado pela intervalo e o nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.